Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos talvez mais influentes e complexos da tradição judaico-cristã, que é o livro de Deuteronômio. Uhum, sem dúvida. Nossas fontes são trechos de uma edição da Bíblia Sagrada, e a nossa missão aqui é, sabe, descompactar a estrutura, as leis, a mensagem de um livro que é, em essência, um longo e poderoso discurso de despedida. Exatamente. É Moisés, bem no final da vida, preparando uma nova geração para entrar na Terra Prometida. Isso. E é muito importante a gente entender esse cenário. O povo de Israel, passou 40 anos no deserto. A geração que saiu do Egito, que viu os milagres, em grande parte, já morreu. A maioria, né? A maioria. Agora a gente tem os filhos deles. Uma geração que nasceu no deserto e que está prestes a tomar posse de uma terra que só conhece por histórias. Então, Deuteronômio é a última chance de Moisés de dizer: ok, pessoal, antes de vocês irem, sentem-se. A gente precisa ter uma conversa muito séria. É um chamado à ordem. É um chamado. Uma conversa sobre quem vocês são, de onde vieram e, mais importante, para onde estão indo. É uma renovação da aliança, é um manual de instruções e um apelo apaixonado, tudo ao mesmo tempo. E ele começa de uma forma que me parece um pouco dura, quase como se estivesse esfregando os fracassos na cara dessa nova geração. Sim. O livro abre com Moisés recordando os 40 anos, mas ele foca muito nos erros, sabe? Na rebelião do povo, como aquele episódio dos espias que fez a geração anterior ficar para trás. Exato. O texto em Deuteronômio 1 diz: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes. É só um aviso ou tem algo mais profundo acontecendo aqui? Olha, essa é uma ótima observação. Porque não se trata de humilhação, mas de fundação. A memória, aqui, ela é a principal ferramenta pedagógica. Pedagógica boa. Em Deuteronômio 4, a instrução é explícita. Guarda-te a ti mesmo, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos viram. A ideia é que a identidade desse novo povo precisa ser construída numa compreensão honesta do passado, incluindo as falhas, e talvez principalmente, as falhas. É como dizer: os pais de vocês falharam porque se esqueceram da sua história no momento crucial. Se vocês não quiserem repetir o ciclo, a memória tem que ser um ato contínuo, deliberado. Então a memória não é passiva, não é um álbum de recordações, é uma ação. Uma prática. Exatamente. E é por isso que, logo no capítulo 5, ele vai e repete os 10 mandamentos. De novo. De novo. Para a maior parte daquela audiência, o evento do Monte Sinai é uma história que os pais contaram. Ao repetir os mandamentos, Moisés não está só refrescando a memória, ele tá recontextualizando aquele momento fundador para eles. Ele está trazendo para perto. Isso, ele está trazendo eles para dentro da história. Tornando a aliança deles, pessoal, presente. Não algo que aconteceu com outra pessoa em outro tempo. Faz todo sentido. É como reestabelecer os termos do contrato antes de ocupar o imóvel, né? É uma ótima analogia. E no meio dessa refundação toda, a gente chega num ponto que parece ser o coração de tudo lá em Deuteronômio 6. Sim. O que é conhecido como o Shema Israel. Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Exatamente. Esse é o pilar central. Tudo no livro é construído sobre isso. Não é só uma declaração teológica sobre monoteísmo, sabe? É um chamado a uma lealdade total, a uma devoção que envolve cada faceta do ser humano. O intelecto, a emoção, a vontade. E esse amor não é só um sentimento. De forma alguma. É uma diretriz prática. Todo aquele vasto código de leis que vem depois é, na verdade, uma tentativa de traduzir esse amor em ações concretas no dia a dia. E que código de leis? É aqui que a coisa fica realmente intensa. Fica, sim. Porque, por um lado, a gente tem ordens que, para um leitor moderno, são chocantes. A ordem para destruir totalmente as nações de Canaã, sem aliança, sem casamentos mistos. É muito forte. O texto em Deuteronômio 7 é explícito. Totalmente as destruirás, pois fariam desviar teus filhos de mim. Eu entendo a lógica interna do texto, mas
ainda assim causam um desconforto imenso hoje em dia. Sem dúvida, e é crucial que a gente encare esse desconforto. Dentro da cosmovisão do livro, a justificativa é a sobrevivência. Sobrevivência teológica e cultural. O medo da assimilação? O medo central de Deuteronômio é a assimilação, a apostasia. O texto adverte que as práticas cananeias, como sacrificar os próprios filhos no fogo, eram uma ameaça existencial. A ideia é que Israel foi escolhido para ser um povo santo, separado, e essa separação exigia medidas radicais para proteger a identidade. É uma lógica de pureza versus contaminação. Levada a um extremo brutal. Quase um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa exclusão radical, violenta com os povos de fora, o livro tem algumas das leis de justiça social mais radicais e compassivas da antiguidade para a comunidade interna. Essa é a tensão central do livro. Você apontou o ponto nevrálgico. É uma tensão fascinante. Você tem, por exemplo, o ano da remissão, em Deuteronômio 15, todas as dívidas entre israelitas perdoadas a cada 7 anos. Imagina o impacto disso. Imagina o impacto econômico e social. Era um reset sistêmico para impedir que a pobreza se tornasse permanente, geracional. E a motivação é clara. O texto diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que te ordeno, livremente abrirás a tua mão. Não é uma sugestão, é uma ordem. E vai além do cuidado com os próprios compatriotas. A lei sobre o estrangeiro é impressionante. Deuteronômio 10 diz: pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Aqui, a memória que antes servia de aviso contra a rebelião, agora é usada para cultivar empatia. Lembrem-se de como foi ser vulnerável, ser o outro, e usem essa memória para tratar bem o estrangeiro que vive entre vocês. Isso é muito poderoso. É incrivelmente poderoso, e essa preocupação com a justiça, ela permeia tudo. As leis que proíbem o suborno nos tribunais. Sim, Deuteronômio 16. A exigência de pesos e medidas justos no comércio. Tudo isso mostra que a santidade do povo não era só uma questão de ritual no templo. A santidade era vivida no mercado, no tribunal, nas relações sociais. Era prática. Era prática. Uma sociedade justa era a manifestação do amor a Deus. Então, essa tensão que você mencionou é o coração do projeto de Deuteronômio. Criar uma sociedade que é, ao mesmo tempo, ferozmente protetora da sua identidade e radicalmente justa por dentro. Ok, então temos essa sociedade idealizada, com todas as suas leis, suas tensões, mas o livro não deixa a obediência a essas leis ao acaso. Ele apresenta as consequências de uma forma cinematográfica, quase. O capítulo 28 é um dos mais intensos, a bênção e a maldição. É um momento de altíssimo drama. Moisés coloca o povo diante de uma escolha binária, sem meio termo. Se obedecerem, as bênçãos descritas são de uma abundância quase utópica. Prosperidade agrícola, vitória militar. Fertilidade. O texto promete que eles seriam cabeça e não por cauda. É a imagem de uma nação segura, próspera, influente. Mas o outro lado da moeda é aterrorizante. A lista de maldições pela desobediência é muito, muito mais longa e detalhada que a de bênçãos. Bem mais. Fala de doenças, fome, derrota, cerco inimigo, canibalismo por desespero e, por fim, o exílio. A descrição em Deuteronômio 28 é sombria: servir aos inimigos com fome e com sede, e com nudez e com falta de tudo. Isso vai além de um simples aviso. É um ultimato existencial. Exato. É a representação da responsabilidade da aliança. As promessas não são um cheque em branco. A relação com Deus é apresentada como condicional. Condicional à fidelidade. A fidelidade do povo. O que é fascinante, no entanto, é que mesmo no fundo desse abismo de maldições, o livro não termina em desespero. Existe um caminho de volta. Sim. O capítulo 30 é uma virada notável. Mesmo depois de descrever o cenário mais catastrófico possível, o povo espalhado pelo mundo, o texto oferece uma promessa de restauração. Diz que se eles se convertessem de coração e voltassem a obedecer, Deus os reuniria novamente.
Então o Senhor teu Deus te fará retornar do teu cativeiro. Essa é a mensagem de esperança que equilibra toda a severidade. A aliança pode ser quebrada pelo lado humano, mas a misericórdia divina permite a restauração. É um ciclo. Estabelece um ciclo. Obediência leva à bênção, desobediência à maldição, mas o arrependimento sincero leva à redenção. E tudo isso culmina na grande escolha. A frase que resume o livro todo, em Deuteronômio 30. Pus diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. A responsabilidade final é do povo. A agência é colocada inteiramente nas mãos deles. E depois de colocar essa escolha monumental diante deles, o livro caminha para o seu final, que é a passagem do manto. É um momento agridoce. Muito! Moisés com 120 anos, forte, mas sabendo que não vai entrar na Terra Prometida, por causa de um erro que cometeu. Ele precisa preparar o povo e seu sucessor, Josué. É um momento de uma humanidade tremenda. Moisés precisa transferir não só o poder, mas a coragem. As palavras dele para o povo e para Josué são: sede fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Ele sabe que o maior inimigo não está lá fora. Exato, o maior inimigo não são os exércitos de Canaã. É o próprio medo, a dúvida, que podem levar ao esquecimento. Então, seu último ato como líder é infundir coragem. E ele faz mais do que discursar. Ele deixa uma cápsula do tempo para o futuro, né? O Cântico de Moisés, no capítulo 32. Sim, aquilo é uma obra-prima poética. É um resumo épico de toda a história da relação entre Deus e Israel. Ele recita a fidelidade de Deus, a tendência do povo para a rebelião, As consequências e a promessa final de redenção. E o propósito dito antes é que esse cântico sirva como uma testemunha contra os filhos de Israel. A ideia é que no futuro, quando eles se desviarem, essa canção que eles mesmos vão cantar irá acusá-los. é genial, é embutir o aviso na própria cultura. Exatamente. A cena final do livro é profundamente comovente. Moisés sobe ao Monte Nebo. Deus mostra para ele toda a terra prometida, a terra pela qual ele lutou por 40 anos. Ele pode ver, mas não pode entrar. E o texto diz que ele morre ali e que o próprio Senhor o sepulta, num lugar que ninguém conhece. É um final tão solitário para uma vida tão pública. É o fim de uma era monumental. A solidão da cena sublinha a singularidade de Moisés. E o livro termina com um tributo, né? Dizendo que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. A missão estava completa. Completa? A sua missão de dar a lei e fundar a nação. Agora a tarefa passa para Josué e para o povo. Deuteronômio é essa ponte, essa transição entre o deserto e a terra, entre a promessa e a sua difícil concretização. Então, depois de percorrer tudo isso, fica muito claro que Deuteronômio é bem mais que um antigo código legal. É um manifesto sobre identidade, memória, justiça. Sim, com certeza. É a articulação de um projeto de nação que é baseado numa escolha constante e deliberada entre um caminho que leva à vida e outro que leva à ruína. De fato. E a influência disso é imensa. Conceitos como o amor a Deus como princípio central, a justiça social como um imperativo religioso, a responsabilidade de cuidar dos vulneráveis. A transmissão de valores. A importância da transmissão de valores entre gerações. São ideias que saíram de Deuteronômio e ecoaram por séculos, moldando não só o judaísmo e o cristianismo, mas o pensamento ocidental sobre lei e ética. O texto insiste tanto na obrigação de ensinar estas leis a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Essa ideia da educação como o elo que mantém uma cultura viva é muito forte. Isso me faz pensar sobre qualquer sociedade, incluindo a nossa. Claro. Como é que uma cultura, uma nação, ou mesmo uma família preserva os seus valores mais importantes ao longo do tempo? E o que realmente acontece quando essa corrente de memória e ensino se quebra?